Começando mais um podcast aqui depois das 6. Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Olá, boa noite. E aí, boa noite, galera. Tudo Começar agradecendo a presença de todos, agradecer aos nossos apoiadores, a G Perfumes, a loja mais perfumada do Brasil. Eles estão com lançamentos agora. Então, você que gosta aí de perfume que tem alta tecnologia, mostra personalidade, corre lá, confere os lançamentos deles, aproveita a promoção que eles estão. Com 6 perfumes, você acaba pagando R$ 24,90 cada um. Muito bom o preço. Agradecer também a Lubina Fotografia, que fez um ensaio fotográfico nosso, bem legal. E agradecer a Eleve Saúde, na clínica onde eu trabalho, onde nós temos atendimento pediátrico, fonoaudiológico e geriátrico. Logo, logo vamos ter uma novidade também com uma nova pediatra para somar lá. E é isso aí, como é que vocês estão, Tchelo, Érico? Daqui a pouco nós vamos falar do nosso convidado ilustre. Tudo bem? Tudo bem, o Thiago, em breve nós vamos ter um presente aqui do podcast. Nem vou falar ainda o nome aí, mas tem um pessoal aí bem firmeza que vão fazer tipo essas paradinhas que a gente tem assim, que tem o do professor Girafales, mas não é biscuit, é uma outra tecnologia. Nós vamos ter o nosso logo aqui. Que legal. E daí nós vamos divulgar essa empresa que vai nos presentear, mas por enquanto é surpresa, vai ser legal, vai ser mais um parceiro aí pra gente, né? Show. Tudo certo então, Érico? Tudo certo, beleza? todos com o nariz tudo escorrendo por causa do tempo Todo seco. mundo puxando ranho. Tá mesmo, né? Mas tá parte. esquentando um pouquinho, né? Bom, e hoje estamos aqui com um grande amigo aí, Bruno Arruda, que é fisioterapeuta e se dedica muito aos estudos de práticas baseadas em evidência, né, Brunão? Queria deixar você à vontade para você se apresentar aí, Brunão, por favor. Olá, pessoal. Legal, feliz pra caramba de estar aqui, né? Só gente boa aqui, só amigo, né? E é isso, eu sou o Bruno Arruda, então, sou fisioterapeuta, trabalho na área ortopédica, né? Com reabilitação, principalmente de coluna, tratamento de dor crônica. E a minha especialidade é a osteopatia, né? Eu sou um fisioterapeuta osteopata que trabalha com tratamento de dor, no geral, né? Então, tem bastante assunto pra gente conversar sobre isso aí. Prazer estar aqui, viu, galera? Legal pra caramba, tô feliz. Falando em evidências, eu sou uma evidência de que o trabalho dele é muito bom. Operei meu joelho, voltei fazem 2 anos e pouquinho, né? E aí eu fiz uma fisioterapia com ele. Hoje eu tô com o joelho zerado, hein? Melhor do que o que eu não operei. Brincadeiras à parte, aproveitar a presentear você com um presente, um perfume aqui da G Perfumes, um Army Coat. Aí, isso ó. Aí, amor. Pra você tá cheiroso, hein? ter certeza de que ele é bom e virar cliente deles. Legal pra caramba, obrigado. Da hora. Brunão, bom, acho que a gente poderia falar muito sobre fisioterapia, mas tem essa base da sua vida, quem te conhece de perto sabe que são os estudos, né? Você é um grande... inclusive, eu lembrei agora, conheci você a partir dos estudos, né? Sim, lembra? cara, sim, do cursinho lá, né? Nós fizemos um cursinho pré-vestibular Educafro e eu comprei sem saber as suas apostilas, né? Foi, cara, Olha foi aqui. mesmo. Nossa. Isso já faz o quê? Quase uns 20 anos, né, cara? Quase uns 20 anos, né? A gente tava tentando o ProUni, né? Pra então, fazer faculdade. Foi mesmo, cara. Cara, eu lembrei agora, velho. Pois é, né? Você falou o negócio de estudar, né, cara? Eu até sabia que eu ia vir aqui, eu tava lembrando, cara. Eu sempre gostei muito de entender como as coisas funcionam. Né? Desde pequenininho, assim, por exemplo, eu pegava um carrinho de controle remoto, uma coisa, eu brincava um pouco, daqui a pouco eu queria desmontar para ver como que tava lá por dentro, como que funcionava. Sempre fui muito curioso, né? Assim, gostar de ler, gostar de... Acho que é isso que você falou, gostar de estudar, gostar de aprender, né? Tudo que eu gosto, que eu vou fazer, eu gosto de me aprofundar. Tanto, né? Você sabe que eu também gosto de música pra caramba, então estuda música, vai estudar tudo que conseguir, tudo que achar, entendeu? Eu gosto de me aprofundar nas coisas, acho que é por isso que a gente acaba sendo visto, né, como esse cara estudioso, né? Talvez tenha a ver com isso. Né? Mas então você sempre teve essa curiosidade de saber como as coisas funcionam. Desde criança, você ficou tentando entender. Eu gostar de entender os mecanismos, né? Quando você é criança, você só quer desmontar, ver, né, onde encaixa, onde não encaixa, né?
Aí vai passando a vida, você vai querendo, né? Vai estudando, vai tendo acesso à informação e vai querendo... Mas é engraçado, cara. Quando eu era criança, eu tinha uma mania de ler enciclopédia. Não sei se vocês lembram, né? Agora a gente não existe mais isso aí, né? Mas quando eu era criança, a gente tinha, né, aquelas enciclopédia, Barça, os livros em casa. E eu gostava de ficar lendo. Eu pegava palavra diferente, achava interessante, ficava querendo saber o que era, ia perguntava pro meu pai, né? E tal, isso meio estranho, acho. Teve alguém que influenciou você para isso, né? Na área do conhecimento? Alguma influência? Ou não? De onde surgiu? Sabe? Cara, então, né, meu? Eu acho que o meu pai é um cara meio diferente, assim, sabe? Meu pai é um cara que estudou até a 4ª série, assim, né, meu? Trabalhou na roça, várias coisas assim. Mas o meu pai, ele sempre fez conta de cabeça, por exemplo. Ele sabia qualquer conta que você perguntasse para ele, fazia de cabeça, entendeu? Então eu admirava muito essa questão da... Eu acho que eu queria ser inteligente, eu achava legal essa ideia de ser inteligente, porque eu achava meu pai muito inteligente, né, cara? E aí foi passando o tempo, escola e tal, né, cara? E aí, sei lá, acho que é o lance de ser interessado, né? Acho que eu não me considero um cara inteligente, eu me considero um cara interessado, né? E é por causa disso, né? Meu pai sempre foi esse cara de... Sempre sabia das coisas, sempre explicava tudo, sabe? Eu falo que meu pai foi o cara que foi explicando o mundo pra mim quando eu era criança, sabe? Caramba. Eu acho que foi isso, assim, que... Eu acho que ele é a grande inspiração, assim, pra mim. Sim. Nesse sentido. E eu vejo uma coisa bem legal que você falou, queria que vocês comentassem, se vocês quiserem, essa diferença, né, entre talvez sabedoria e inteligência, né? Porque às vezes a gente liga muito a questão da inteligência a uma questão acadêmica. Então, pô, a pessoa que estudou na USP e tal, fala, nossa, cara, esse... Às vezes o cara decorou um monte de coisa. Eu percebo que inteligência, não sei se faz sentido para vocês, tem muito a ver com conseguir encontrar coisas na vida, sabe? Mesmo quando a pessoa não teve acesso, às vezes, a essa educação formal. Mas o cara, tipo, sei lá, vive lá na roça, mas o cara consegue encontrar uma solução para pegar a água do rio e fazer ela subir, cara. Tá ligado? Eu acho que quem fala e trabalha aí, eu acho que criou uma teoria extensa, vasta e respeitada no mundo todo, o Paulo Freire, né, cara? Do saber popular e isso sim é sabedoria, né, cara? Eu acho que... E é por isso que é uma questão, né, para mim, essa é a questão da ciência, né? Porque às vezes você desqualifica muitas vezes alguns saberes populares ou algumas vivências, experiências que não chegam na academia, né, cara? Sim. E aí você acaba calando muitas vezes algumas sabedorias. Por exemplo, sabedorias do caipira, né? Por exemplo, né? É verdade. E aí você acaba, né, desconsiderando alguns saberes, né, cara? Sim. Que é o saber, como você fala, o saber do seu pai, né, cara? Então, aquela coisa meio natural, parece, né? O cara faz tem que arrumar um negócio, ele pega uma Super Bonder, junta com um Durepox ali e faz funcionar, né? Aquela coisa meio... Acho que é empírico, né? A palavra certa é empírico, né? Vai que vai ali, né? E dá tudo certo, né, cara? Sim. Mas eu acho que sobre esse lance da inteligência, né, cara? Eu acredito exatamente que inteligência não tem nada a ver com academia, assim, né, cara? Com o tanto que quantos diplomas você tem na parede, né, cara? Eu acho que... até porque isso aí tem muito a ver com oportunidade, né? Tem gente que tem gente que não tem, né, cara? Então, assim, eu acho que tem gente que existem alguns tipos de inteligência, né? Se for falar de inteligência, né? Tem gente que a inteligência, sei lá, o cara pega um armário para montar, ele monta. Tem gente que não consegue montar. É um tipo de, né, mais espacial, né? Tem gente que é inteligência interpessoal. O cara, pô, você chega, você nunca viu a pessoa, você senta, conversa com ela, você já adora a pessoa, você já fica à vontade, né? Então, acho que não dá pra gente atrelar a inteligência a nível de estudo, né? Acho que são coisas muito diferentes mesmo, né, cara? Existe a inteligência, sei lá, tipo, sonora até, não tem? A pessoa que... o cara manja de som, assim. Tipo, toca, sim. O cara já sabe. Os grandes gênios, né? Você pega, tipo, a maior parte dos grandes gênios da música não tem um diploma de faculdade de música, né? Você acha que o Jimi Hendrix fez faculdade de música? Não fez, cara, né? A inteligência corporal também é uma coisa que eu admiro, viu? Eu não tenho. O que é isso? Nem sei se esse é o termo conceitual, né? Mas, por exemplo, desde criança, eu tinha uns amigos que pegavam o skate, cara. Alguém explicava assim, ó, como que dá o ollie flip. O cara... Um mês, assim, o cara tava voando no skate, cara. E eu sempre gostei de skate.
Não conseguia, cara. Não consigo até hoje. Não Você tenho pega isso. a galera do futebol, Futebol. né, agora até menos, mas você pega os grandes do futebol, aí o Pelé, todos esses caras, o que os caras estudaram na vida? Mas é aquela inteligência aplicada pro gesto esportivo ali, né? É outra coisa, né? É que você falou, a inteligência. Eu não sei se é o nome certo, Eu também não sei. É uma coisa que tem que ser, talvez, estudada aí. Eu não sei assim, o certo, mas a gente sabe que tem gente que tem aptidão para coisas que outras não têm, né? E é natural, a pessoa não se esforça para isso, né? E por que você focou assim na sua área da fisioterapia? Assim? O que foi? É dor? É isso? O que é? Cara, eu Conte sou pra mim, então. especializado em dor, cara. Tá. O que acontece? É assim, eu fui pra faculdade totalmente de paraquedas, né? Caí na faculdade lá, fui fazer... Eu queria estudar a área de saúde. Eu tenho uma história de bastante problema de saúde na minha família. Tenho um irmão que morreu de câncer, né, e tal. Fiquei muito em hospital e tal, e eu me interessei por essa área. Aí, quando eu tive a oportunidade de ir pra faculdade, cara, eu pesquisei, assim, né? Tipo, não rolava de fazer medicina, porque né, era difícil, não tinha oportunidade na época. Mas tinha o negócio do ProUni e fui fazer fisioterapia, porque era ou fisioterapia ou enfermagem, né? Que dava, assim. E eu achava mais legal a fisioterapia porque eu sempre gostei muito de esporte. Né? Pratiquei muito esporte, então eu caí de paraquedas na faculdade lá. Beleza, fui fazer fisioterapia, né? Em Sorocaba, lá na Anhanguera. E aí, cara, durante a faculdade você tem contato com todas as áreas, né, cara? E eu, na verdade, eu iria trabalhar com fisioterapia cardiorrespiratória, fisioterapia hospitalar. Esse era o meu interesse inicial. Por quê? Porque naquela época eu sabia que era o que tinha mais evidência científica. Eu tenho esse negócio, né? Eu gostava muito disso, né? E, na verdade, depois eu fui entender que não era bem isso, né? A realidade não é só a fisioterapia cardiorrespiratória que tem evidência. Mas o viés que tinha na faculdade era esse. Todas as outras coisas eram balela e a fisioterapia cardiorrespiratória eram os professores mais inteligentes, aquela coisa. Então eu admirava muito. Quando eu cheguei no último ano da faculdade, a gente faz os estágios, né? Então você faz lá primeiro estágio ortopedia, segundo neuro, saúde da mulher, daí tem a fisioterapia cardiorrespiratória clínica e depois hospital. Saúde comunitária, tem esses estágios. E eu, nesse período da faculdade, eu tinha me interessado muito também por essa área de osteopatia. Né? Que é uma especialização que a gente usa as mãos para tratar condições musculoesqueléticas. Terapia manual, a gente chama, né? Só que por esse negócio de todo mundo falar que o negócio não tinha comprovação científica, era balela e tal, eu meio que deixei de lado. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei no último ano, o meu primeiro estágio foi em ortopedia. E a minha professora, que foi minha... Como é que fala mesmo? Supervisora? Ela era osteopata. Só que ela era osteopata, mas também era formada na USP de Ribeirão Preto, né? Que é o melhor curso de fisioterapia do Brasil, né? E é um curso que produz muita ciência, né? E aí ela veio com um negócio, viu? Mas não é bem assim. Não é que não tem comprovação. É que não é, o negócio é diferente e tal. Daí que eu fui entender o que era ciência. Comecei a ter um contato real com o que era ciência de verdade, aplicada na prática clínica e tal. E como eu adorava esse negócio da terapia manual, da osteopatia, eu falei, putz, talvez o meu caminho vai ser por aqui, entendeu? E aí, cara, antigamente agora mudou, mas você poderia entrar na formação de osteopatia quando você estava no último ano da faculdade. Porque como a formação em osteopatia dura 5 anos, você podia fazer quando estava no último ano da faculdade. E foi o que eu fiz. Eu tive uma oportunidade que tinha uma escola de osteopatia em Sorocaba. E essa escola me deu uma bolsa no primeiro ano e eu fui fazer. E aí eu me apaixonei por esse negócio de tratar dor e tal. Daí me formei no final de 2014. E em 2015 eu comecei a atender montei uma salinha no quartinho do fundo da casa do meu pai lá, entendeu? Aí atendi lá uns 3 meses, depois consegui alugar uma sala e tal. E aí eu fui, continuando a formação em osteopatia até terminar. Acabou em 2018, né? Então foi 14, 15, 16, 17, 18. Nossa. E aí, o que aconteceu? Naturalmente, eu acabei me inclinando mais pro tratamento de dor, né? Porque osteopatia não é só tratar dor, tem outras coisas também.
mas eu acabei me inclinando mais para tratamento clínico de dor crônica, dor na coluna, né? Que é o meu principal, diria que 90% dos meus pacientes no consultório é dor na coluna, né? E aí o negócio foi se encaminhando por isso. Então, assim, eu atendo atletas também, a galera do jiu-jitsu, como eu treino jiu-jitsu também, então atendi muito atleta de jiu-jitsu com dor. Trabalhei um tempo também com crossfit, né? Trabalhei no box de crossfit durante quase 3 anos, né? Mas o que mexe com o meu coração mesmo é o negócio da reabilitação na área clínica, paciente com dor, assim, né? Principalmente dor crônica. Não sei se eu respondi a pergunta. Sim. E é interessante porque assim, a osteopatia ela ficou muito famosa, né, através daquele pessoal que... E é confundida, né, com a quiropraxia, por conta que faz aqueles movimentos que estrala tudo, estrala pescoço, estrala coluna, né? Só que ela é uma área totalmente estudada, né? E assim, a quiropraxia também, mas o quiropraxista não necessariamente é um fisioterapeuta, né? Não faz né, a osteopatia, faz a quiropraxia mesmo. Então, tem que ser diferenciado nessa questão. E é tão estudada hoje que tem muita gente que faz a osteopatia, por exemplo, para a cólica do bebê. Então, a gente tem alguns fisioterapeutas que fazem para tentar tratar a cólica, torcicolo congênito. Eu atendo no consultório isso aí também, então, atendo também. É bem interessante a área de osteopatia. Se você for pensar assim, em relação à questão de tratamento da dor, né? Pensar que eles podem tratar aí desde bebezinho ali, recém-nascidos, né? Praticamente. É bem legal, cara. Muito bacana. É até interessante o que você falou, né, cara? O que acontece, né? A osteopatia e a quiropraxia, elas são meio parecidas em algumas coisas visualmente falando, né? Só que o conceito de saúde da quiropraxia, ele é um conceito que fala assim, se você tiver alguma alteração, eles chamam de subluxação, que é como se tivesse alguma coisa fora do lugar e você coloca no lugar e o corpo volta ao normal. Esse é um conceito. E isso também foi ensinado na osteopatia durante muito tempo, né? Porque essas formações, elas são muito dogmáticas, né? Tem uma coisa meio religião, assim, quase, né? Chinesa, né? Tem uma coisa dogmática, tal, assim, de tipo verdades absolutas que ninguém questiona e tal, né, cara? E é aí que foi a curva que eu fiz, né, cara? Porque o que acontece? Como eu sempre... Eu me sentia... Assim, como que eu posso explicar? Eu queria validar a minha profissão com a ciência. Eu achava que eu tinha que fazer o negócio que tinha comprovação, né? Eu tinha esse negócio comigo, assim... E eu vim da faculdade, né, com essa pulga atrás da orelha, cara. E o que acontece? Você faz a formação de osteopatia, que dura 5 anos. E é uma formação, infelizmente, muito dogmática. Tem muita coisa que é falado ali que a gente já sabe que não funciona, mas eles continuam ensinando, entendeu? E o que acontece? Quando, né, mais ou menos por volta de 2018, o que eu fiz, cara? Eu fiz um estudo meu, assim, não foi uma faculdade, não foi nada. O que eu fiz? Eu peguei todo o rol de técnicas que eu conhecia da osteopatia, né? Porque a osteopatia ela é muito ampla, né? Você tem técnicas estruturais, que são músculo-esqueléticas, nervo, músculo, ligamento e tal. Você tem técnicas viscerais, que você faz manipulação, né, de vísceras. Você tem técnica craniana, que é técnica que parte de um pressuposto que você tem uma mobilidade dos ossos do crânio e tal. E o que eu fiz, cara? Eu fiz um pente fino nisso aí, cruzando com a evidência. Né? Então, o que eu fiz? Eu aboli da minha prática clínica tudo aquilo que não tinha mais evidência. Entendeu, cara? Sim. Então, aí surge, né, o que a gente chama de osteopatia baseada em evidência. Não é eu que inventei isso aí, né? Isso aí já tem uns caras já que já fazem e tal. E eu acabei indo por esse caminho. Então, hoje eu posso afirmar para você que tudo que eu faço dentro do meu consultório, eu faço com o respaldo da ciência. Eu eliminei a parte dogmática, entendeu, cara? Sim. Porque eu falei assim, eu quero ser um fisioterapeuta, eu não quero ser um guru. Entendeu? É pesado isso que eu falo, mas é verdade, cara. Então, acabou que eu fui por esse caminho. Tem bastante gente que critica, né? Que acha que é errado, mas eu deito na minha cama e fico tranquilo na hora de dormir, porque eu sei que eu entreguei pro meu paciente aquilo que eu tinha de melhor. Né? Esse que é o meu... Com certeza. O meu... Como diz, o meu tranquilizante, assim, né, cara? Isso é muito importante, aliás. Né? Você chegar em casa e conseguir deitar tranquilo, que você fez o seu melhor, acho que é a resposta
do trabalho de todo mundo tinha que ser essa, né? Sim. Para além da palavra, né, que até Chitãozinho Chororó já cantou, evidência, né? Para a ciência, né, o que é evidência? Talvez seja chovendo molhado, mas acho que é bom a gente pensar nisso, né? O Pois que é cara. evidência? É assim, né, cara? O que acontece? Esse é um assunto extenso, né? Ainda bem que a gente tem tempo aqui, né, cara? Porque assim, a gente chama, né, a ideia de usar uma prática clínica respaldada pela ciência, a gente chama de prática baseada em evidência, né? Ou saúde baseada em evidência, né? Isso pode ser aplicado para todas as áreas, psicologia, fisioterapia, medicina, fonoaudiologia e tudo mais, né, cara? Porque as pessoas, elas muitas vezes pensam que quando a gente fala de prática baseada em evidência, é simplesmente você ler um artigo científico que alguém produziu, né? E, através disso, pautar a sua prática clínica. Só que não é bem assim, né? Na verdade, a gente tem vários tipos de estudo, né? Aí, a gente vai pensar assim, por exemplo, a gente tem que estruturar o pensamento da seguinte forma, né? Eu quero, por exemplo, assim, vamos pensar uma coisa bem prática. Eu tenho dor de cabeça, por exemplo. Tenho dor de cabeça, sei lá, enxaqueca. Enxaqueca você tem um diagnóstico, né, que um médico vai fazer, né, e tal, tem várias características clínicas, né, e beleza, então eu tenho enxaqueca. Esse é o meu sintoma, esse é o meu problema que eu tenho que resolver, né? E aí, quando a gente pensa em prática clínica, a gente tem um tipo de estudo específico que serve para eu definir se uma intervenção funciona. O que é isso? Se aquele tratamento que eu estou me propondo a fazer, ele funciona. O nome desse tipo de estudo é ensaio clínico, né? Então, para eu usar na minha clínica, eu vou pautar a minha clínica em ensaios clínicos, né? E aí a gente tem um modelo de estudo que vai ser utilizado para isso, que a gente chama de ensaio clínico controlado aleatorizado. É um nome esquisito, uma coisa simples. O que você vai fazer? Você vai pegar, por exemplo, assim, enxaqueca é o problema, né? E assim, aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, por exemplo, assim, uma manipulação cervical, uma técnica osteopática para cervical. Funciona para enxaqueca? Essa é a primeira pergunta que você vai começar. Só que para você desenhar esse estudo, a gente tem algumas coisas, né? Primeiro, então a gente chama de... A gente fala que a gente faz uma pergunta, chama PICOT, né? Até anotei aqui. O que acontece? PICOT vem de população, intervenção, PI, né? PICOT. Daí o C vem de controle. Aliás, o C vem de comparação. Ou seja, eu tenho que ter um problema, vamos dizer, um problema, uma pessoa com enxaqueca. Qual que é a intervenção? Essa intervenção ela vai ser comparada com alguma coisa, né? Por exemplo, eu vou comparar a manipulação cervical com um chá de hortelã para enxaqueca. Qual que funciona melhor, né? Aí qual que é o resultado? O resultado pode ser melhora na dor, pode ser qualidade de vida, né? E eu tenho que usar também o tempo, né? Por exemplo, eu fiz esse tratamento durante 6 semanas, entendeu? E aí eu comparei. Por exemplo, resumindo, né? A gente vai então desenhar esse estudo da seguinte forma. Eu vou pegar 100 pessoas com enxaqueca, vou dividir elas em 2 grupos e vou sortear. A gente faz uma aleatorização, que chama. Esse é o mundo ideal. Você aleatoriza as pessoas. Você faz um sorteio e nesse sorteio metade vai ficar com a manipulação vertebral e metade vai ficar com o chá de hortelã, né? Aí, a gente faz um estudo estatístico depois de um determinado tempo. Então, ele vai fazer, por exemplo, durante 6 semanas, a gente vai fazer um tomando chá de hortelã, o outro indo lá e o osteopata manipula cervical. E depois de 6 semanas, a gente vai ver como que tá, se resolveu ou se não resolveu. Aí a gente vai fazer um estudo estatístico e vai comparar o que foi melhor. Se foi o chá de hortelã ou a manipulação vertebral. Sim. Eu tô fazendo uma longa história aqui, a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso, mas assim,
Basicamente, quando a gente pensa em prática baseada em evidência, a gente tem esse tipo de estudo para a gente pautar a nossa prática clínica, entendeu? Então, assim, só que não é só isso. As pessoas acham que é isso. Todo mundo pensa isso. Tanto que a gente vê um monte de gente falando, não, mas tem um artigo aqui, ó, tal artigo aqui, eu tô te mostrando o artigo. Só que a gente tem como se fosse um tripé. O que que é? A melhor evidência disponível para aquela condição, né? A expertise do terapeuta para aquela intervenção e a preferência do paciente. Você entendeu? Então, eu não posso fazer alguma coisa que meu paciente não quer. Ou eu não posso fazer alguma coisa que eu não sei fazer. Entendeu? A gente tem que... Na verdade, a prática baseada em evidência, ela nasce como uma ideia de fazer o melhor pelo paciente e tomar essa decisão clínica junto com o paciente. O paciente faz parte do processo, né? A gente que tenta trabalhar dessa forma, não é que a gente acha que a gente é superior ou inferior, não é juízo de valor. É simplesmente um processo para tentar deixar o negócio um pouco mais assertivo. Porque você concorda comigo que se eu vou pegar um tratamento que foi testado e tem um resultado positivo, eu tenho capacidade de aplicar aquele treinamento porque eu fiz a formação, eu fiz o estudo, eu fui treinado para aquilo, eu tenho a expertise para aquilo, a experiência clínica. E o meu paciente gosta daquilo ali que eu faça, se sente bem com aquilo, se sente seguro, a chance dele melhorar é muito maior, não é? Do que eu pegar... Porque se eu isolar só uma das coisas, eu tenho a melhor evidência. A melhor evidência para dor de cabeça é picada de cobra. Mas o meu paciente tem medo de cobra. E aí, como é que faz? Estou fazendo... né? Mas você entendeu? Então, assim, é baseado no profundo respeito pelo paciente, né? Você usa essa tríade para... Me pareceu um profundo respeito com o paciente, né, porque ele participa, um profundo respeito com a sua pessoa, na qualificação que você tem, né, porque você não vai desrespeitar um saber que você não tem, e um profundo respeito pelos estudos que foram feitos também, né? Esse tripé parece que ele é muito ético, né? Cara, e assim, o que acontece? A prática baseada em evidência, ela não é só para você fazer uma intervenção, não é só para você tratar. Você tem outros tipos de estudo, né? Porque, por exemplo, assim, vamos pensar, trazer para minha realidade. Obesidade. Eu sou um cara gordinho, né, tal. Então, assim, a gente sabe que obesidade é um problema que pode gerar outros problemas. A gente pode ter síndrome metabólica, você pode ter hipertensão, diabetes, várias coisas, né? Dentro disso, não é qual intervenção funciona para a gente saber o porquê que isso acontece, né? É um outro tipo de estudo, que é o estudo observacional, né? Que é um estudo que você vai pegar uma população e definir um problema, você entendeu? Então, a ciência também pode ajudar a gente a fazer saúde preventiva também, né? Não é só intervenção, você tem saúde preventiva, você tem outros tipos de estudo que pode fazer diferença em várias áreas, né, da sociedade. Grana também, né? Acho que os estudos vieram muito por conta disso, né? De sistema de saúde colapsar ou escolher alguma coisa mais eficaz, né? Para termos de... Econômico, monetário. Porque você pega um sistema de saúde que é que nem o SUS, por exemplo, que é maravilhoso, né? A gente pensa SUS, né? Negócio gigante, potente, né? Você concorda comigo que você conseguir atuar na saúde primária? Pô, você coloca lá uma atividade física para as pessoas. Isso tudo é SUS, né, meu? O município, por exemplo, vai ter lá atividade física. Você quer treinar, tem 20 tipos de esporte diferentes para você treinar. Tem academia pública para você treinar, né? Você tem uma nutricionista disponível para a pessoa, né? Você tem todos os tratamentos possíveis. Você está prevenindo a obesidade, né? Por exemplo, falar da obesidade. Você previne a obesidade e você vai ter menos... O que você acha que custa mais? Fazer isso aí ou fazer uma cirurgia cardíaca no paciente infartado? Com toda a recuperação terrível. Exatamente, né, cara?
Então é isso, né? Para quem Perfeito. não sabe, né, o SUS a gente divide em atenção primária, secundária e terciária, sendo a primária isso que o Bruno falou em relação a cuidados de prevenção. No postinho de saúde. Postinho de saúde. Voltou o postinho. Então a gente faz esses cuidados primários de prevenção, orientação e tudo mais. Secundária é quando a gente vai para os especialistas e entra com tratamentos medicamentosos e tudo mais. Terciário já vai para grande porte, né? Então, cirurgias, diálise, esse tipo de coisa. Então, só para deixar claro, né? Que ele falou atenção primária. Boa. Brunão, você me dá licença um pouquinho, eu vou deixar você fora da discussão, porque eu tenho uma pergunta para os meus amigos. Eu não sei se o Thiago vai entrar nesse barco aí. Érico, psicanalista, eu, gestalt terapeuta, musicoterapeuta. Será que nós estamos na roça nessa conversa aqui? Nós estamos, tipo... Eu acho que nós temos outras formas de trabalho. A pediatria, eu acho que está muito alinhada, Não, mas né, depois com você isso. fala, depois eu quero comentar sobre isso também, cara. Mas eu queria saber como é que é ouvir A isso. psicanálise, ela sempre foi um alvo, né? Mas a psicanálise é um alvo meio que já até meio muito fácil, né? A psicanálise, né? Eu acho que teve um livro agora, acho que não faz muito tempo, acho que é Pasternak, a mulher que... Natália Pasternak. E aí ela atacou bastante a psicanálise. A psicanálise já morreu aí umas duas ou três Mas vezes. ressuscitou. Aí. E ressuscita no terceiro ou quinto dia aí. Mas assim, ressuscita. Assim, existem, né? A psicanálise, primeiro que ela não... O objeto da psicanálise, para a ciência, ele é um pouco difícil, né, cara? Porque... Se a gente for basear a prática em resultado, né? A psicanálise ela não vai visar inicialmente o resultado. Porém, né, o resultado de um tratamento psicanalítico, ele acontece, né? Mas a gente não foca no sintoma, né? Então é quase um efeito colateral, né, de um tratamento, a melhora de algum sintoma, né? E existem até várias pesquisas, né, em relação até pesquisa de imagem em relação Imagens tipo neurológica. Neurológica, em relação à questão. E isso começou neurociência e psicanálise, uma briga meio tonta na realidade, né? Assim, né? Acho que a psicanálise não entra muito nisso, né? Na verdade, a gente caminha na roça mesmo, talvez, né? E com orgulho de estar na roça, talvez, né? Eu acho que ele gosta da roça. Sim, e Você gosta assim, da roça? eu gosto. Boia fria da Gestalt. Eu gosto das duas, né? Eu acho extremamente maravilhoso isso. E a Gestalt terapia, que para mim é arte e ciência também, né? Mas eu gosto da arte, né? Então... Mas queria ver se a Nicole tem algo a dizer, né? A musicoterapia, ela entra um pouco nisso tudo? Evidências? Ou só na música mesmo? Do Chitãozinho. Então, a musicoterapia entra, né, em evidências, em práticas com evidências, né? E tem também tem várias abordagens dentro da musicoterapia, né? Então, tem a abordagem, por exemplo, que é a psicanalítica, né? Então, que a gente vai trabalhar com isso, que a gente chama que é a identidade sonora musical de cada um. Então, acontece muito no subjetivo, assim, né? Mas, por exemplo, com autismo, tem muito musicoterapeuta, né? Que trabalha com evidências, né? Científicas. Mano, mas assim, voltando à questão da psicanálise, porque isso é uma coisa... Tipo, aí a galera tem... hoje, atualmente, assim, a psicanálise eu acho que tá na roça mesmo, porque tem gente querendo justificar algumas práticas que nem são psicanalíticas com a psicanálise, achando que a psicanálise justifica alguma prática por ser ciência, né? Tipo, a confusão é tão grave, assim, né? Que tem psicanálise hoje que não é psicanálise, né? Que não é realmente psicanálise, né? A psicanálise é uma outra coisa. E você usar a psicanálise... É como você, tipo... igual você ter que justificar cientificamente a sua visão de algum OVNI, de algum ET, mas não cabe na minha cabeça. Não precisa justificar, cara. Você não precisa justificar a fé, não precisa justificar o amor. Eu acho que não tem justificativa algumas coisas do ser humano que eu acho que... a gente é maior do que isso. Assim. Eu acho que a gente é maior que a ciência, eu acho, assim, né? Nossa, essa foi poética. Só queria comentar uma coisa, né? É interessante, né? Porque
a gente sabe, eu fui pesquisar, porque eu sabia que esse assunto ia surgir, e eu fui pesquisar, cara. E a gente tem bastante desfecho positivo. Né? Porque o que acontece? Por favor, diga que na Gestalt também você viu, né? Tem, cara, porque o que acontece? A tem. psicoterapia, quando você pega um estudo bem direcionado, é irrelevante qual é a linha psicanalítica, Gestalt, TCC. porque a gente analisa psicoterapia. Sim. Você entendeu, cara? Que a psicoterapia tem evidências da... Cara, eu não tô querendo passar pano, mas não é isso. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte, cara. Isso que a gente faz, né? Porque eu não sou um pesquisador. Eu detesto pesquisa, cara. Detesto. Eu jamais seria capaz de ficar num laboratório. Eu gosto de estar atendendo o consultório, entendeu? Gosta da prática. Eu gosto de prática. Resultado. Assim, cara, meu TCC na faculdade já fiz me arrastando, morrendo. Eu detesto, cara. Detesto ficar no computador, né? Então, assim, o que acontece? A gente tem que entender que o resultado final é o que importa, né, cara? Né? Jamais seria santista esse cara. Resultado final, né? Pô, a gente não... tem uma frase que é muito... Todo mundo que é divulgador científico, aí, a Natália, a Pasternak, a galera fala que assim, a gente não pode falar negócio da minha prática funciona, né? Eles demonizam essa frase, né? Na minha prática funciona, né? Só que não é tudo que é mensurável, né? A diferença, por exemplo, na psicologia, eu imagino que você está tratando muitas variáveis, né, ao mesmo tempo, né? Quando você pensa em ciência, é isolar uma variável, né? Por isso que a gente faz a pergunta clínica, né, ali, né? Dor em qual população, qual tipo de dor, comparado com o quê, durante quanto tempo, você entendeu? É um negócio que, para quem tem uma intervenção mais pontual, o cara do meu consultório, ele não vem tratar questões existenciais. Ele vem tratar dor na coluna. Eu tô com dor na coluna, eu não consigo carregar meu filho. Né? Então é importante a gente diferenciar. Eu falo que eu vim aqui porque eu queria fazer as pazes. porque as pessoas acham que a gente que trabalha com ciência, que gosta... Porque eu não trabalho com ciência, eu trabalho com clínica, né? Mas a gente que usa a ciência na prática clínica, a gente acha que a gente é melhor, que a gente é mais inteligente. Não tem nada a ver, cara. É simplesmente uma necessidade de ter da onde sair para onde chegar, entendeu? Eu começo daqui, eu vou passar por isso aqui e vou chegar aqui com o meu paciente. Para algumas pessoas é necessária essa certeza, né? Sim. Agora, é que nem você já falou, eu não preciso, né? Não tem necessidade dessa ciência para mim, porque o seu caminho é diferente, né, cara? E tá tudo certo. Eu acho que o mais legal é a gente pensar o seguinte, a gente quer ajudar as pessoas, né? E como você falou, e realmente tem alguns trabalhos, né? Que depressão maior, psicanálise, ela funciona bastante mesmo, sim. E algumas outras coisas. Mas tem acho que a questão econômica é fundamental nisso, né, cara? Porque você não tem dinheiro para fazer algumas práticas, por exemplo, que não dá, né? Dentro da prática baseada em evidência, a gente tem uma coisa que é meio nova agora, que tá se falando muito, que eles chamam de saúde baseada em valor, né? Uhum. Isso é muito americanizado, esse negócio, né? O que é, né? Eles geram algoritmos, até agora com essa lance da inteligência artificial e tal, para entender o quanto de gasto desnecessário a gente tem com saúde, né? Porque, vou dar um exemplo bem prático aqui. A gente tem um monte de estudo que demonstra que quando você tem um paciente com dor na coluna, se você pede uma ressonância magnética para ele, antes de 6 semanas. Então, assim, hoje você deu um espirro aqui e travou sua coluna, tchau. Aí você vai no pronto-socorro amanhã lá e faz uma ressonância magnética. Entendeu? A chance de piorar esse paciente, pelo fato de ele passar por esse processo de exame de imagem, é muito maior. Entendeu? Porque você tem toda uma catastrofização que o paciente vai sofrer. Ansiedade, um monte de coisa, né? E aí ele faz a ressonância e o médico fala assim, você tem uma hérnia de disco. E aí ele pega eu brinco que ele veste a camiseta da hérnia de disco, assim, ó. Daí o cara tem 32 anos de idade, ele para de jogar bola, ele para de treinar jiu-jitsu,
ele não faz mais nada na casa, fica só deitado. Porque um saco de arroz. Porque alguém falou pra ele que ele tem hérnia de disco. Você entendeu? Então, aí, só que o que acontece? Quando você pega um estudo observacional, uma pessoa de 40 anos de idade, qualquer pessoa tem 30, 40% de chance de ter uma hérnia de disco assintomática. Não vai ter dor por causa daquela hérnia. O cara segue a vida. Normal. Mas o cara vai lá e veste a camisetinha da hérnia de disco. Você entendeu? Então, por exemplo, quando você pega esse conceito de saúde baseado em valor, você constrói um algoritmo para tratar esse paciente. Então, o que acontece? Eu vou... por exemplo, cheguei com a dor. Eu tô com a dor há 4 semanas. Então tem um período de tratamento. Eu tenho essa dor há 12 semanas. O período de tratamento é diferente. Entendeu? Então, quando a ciência, nesse caso, ela ajuda você a gastar menos, né? Pensando em saúde pública, ter um retorno desse paciente mais rápido, entendeu? E diminuir a cronificação, né? Porque quando se fala de dor na coluna, por exemplo, se você não faz um tratamento correto, a chance desse paciente ficar crônico é muito maior. Você entendeu? Então, a ciência, ela funciona para a gente embasar a prática, né? Não é o contrário, né? É isso que é interessante, né? Indo de encontro, né, ao que o Bruno falou, em relação ao gasto, né, da saúde, você vê, por exemplo, na pediatria, muitos... É óbvio que a gente entende a angústia dos pais e tudo mais, mas todo resfriado vai lá e procura o pronto-socorro. Toda febre vai lá e procura o pronto-socorro. Chega lá, o colega muitas vezes não é pediatra, ou às vezes não quer conversar com a mãe e tudo mais. Aí já vai, pede hemograma, pede urina, pede raio-x. Muitas vezes causando um malefício a esse bebê, a essa criança, né? Por exemplo, essa semana mesmo eu atendi 2 crianças com pneumonia, onde a pneumonia é um diagnóstico clínico, né? A gente usa o estetoscópio para isso. Vai lá, ausculta o pulmão, tá com ruído, né? Tem um ruído específico da pneumonia. E eu falei, olha, tá aqui o tratamento, você vai fazer esse tratamento porque seu filho está com pneumonia. Ela fala, mas você não vai pedir raio-x? Eu falei, não. Mas como é que você sabe que é pneumonia? Eu falei, porque não precisa do raio-x, o diagnóstico é clínico. Né? A criança tá lá, tá desligadinha, assim, tá, né, torporosa. Ela tá respirando mais rápido, tá com o coração um pouquinho acelerado, tá com um barulho específico no pulmão, né, que a gente chama de estertor. A gente sabe, tá com tosse, né, aumentou a frequência cardíaca. A gente sabe que clinicamente aquilo lá é um quadro clínico de pneumonia. Aí, obviamente, vai depender da gravidade que eu julgar naquela hora para eu encaminhar ele para um hospital para internar, ou esse tratamento dá para fazer em casa. Mas não necessariamente precisa do raio-x. Existem critérios, depois, né, segundo estudos, que, olha, você vai pedir o raio-x quando? Se eu tratar e daqui 3, 4 dias essa criança não melhorar, ou se dentro desse período ela piorar com o uso do antibiótico, e eu suspeitar de uma piora da pneumonia. Aí sim eu vou pedir um raio-x, vou pedir um hemograma para ver o padrão que está atingindo aquilo lá. A mesma coisa sinusite. Muita gente fala, tô com dor de cabeça, tô com dor aqui embaixo do olho, é sinusite. Nem sempre é, né? A dor de cabeça, a dor aqui na fronte, né? Pode ser uma cefaleia, uma dor de cabeça normal, uma enxaqueca. Não necessariamente uma sinusite. O povo confunde muito, aí quer ir lá no pronto-socorro e tirar raio-x. Lembrando que a radiografia são raios, né? Raios... até fugiu a palavra, mas é radiação, perdão, isso. Eles são radiação que você emite. Você emitindo radiação no seu corpo, é claro que não é um raio-x, 2 raio-x que vai fazer isso, mas você emitindo radiação consecutiva no seu corpo, você vai aí propiciar a chance, aumentar a chance daquele paciente, daquela pessoa ter aí um câncer por conta de radiação. Então, isso, né, tem que ser levado em conta, né? Essa medicina baseada em evidência, que você evitar de ficar procurando em excesso também o serviço de saúde terciário, secundário e preferencialmente ir ao primário, onde a gente faz as prevenções. Né? Então, entrando nessa questão que o Bruno falou, né, de evidência, que você pode causar um malefício. Óbvio que existem profissionais, né? O profissional está ali para ser a linha de frente para falar para aquela mãe. Falou, olha, não tem necessidade desse exame, eu estou dando o diagnóstico aqui clínico, e daqui 3 dias, se você não melhorar, você retorna. Ou se piorar nesse período, você retorna. Mas tem que tomar cuidado com isso, né?
Então, cara, e a gente tem um problema, né, cara, assim, que o nome desse negócio de pedir exame quando não precisa e tal, o nome em inglês é overdiagnosis, né, tipo, excesso de diagnóstico, né? E você tem o overtreatment também, né, que o que acontece? A pessoa tá com uma dorzinha que vai sarar, e aí você fala, não, agora você tem que fazer 6 meses de tratamento. Tomar 5 quilos de inflamatório. Entendeu, cara? Também é um problema, né? Então, o que acontece, cara? O legal da ciência é que a gente tem como identificar a gente chama de confundidores, né? Da ciência. A gente tem algumas coisas que mostram pra gente se aquela intervenção ela realmente funciona ou se ela tá enviesada, né? Que é legal a gente comentar isso, né, cara? Porque, assim, primeira coisa, tem muitos problemas que eles têm uma história natural. A gente chama história natural da doença, né? O que acontece? Quanto tempo dura uma gripe? 5 a 7 dias. Aí, ó. 5 a 7 dias. Não importa. Você pode, tomar 63 tipos de remédio, você pode tomar injeção, você pode ir na benzedeira, você pode fazer o que você quiser. 5 a 7 dias você vai ficar com a gripe, né? Sim. Não é verdade? Com certeza. Né? Então, a gente tem uma história natural. Tem doenças que a história natural da doença é a morte. Você pega um câncer estágio 4, qual que é a história natural? Morrer. Não tem o que fazer. Né? Quando você pega... Que aí são os pacientes em cuidado paliativo. Exatamente. Mas, então, assim, toda moléstia que a gente tem, ela geralmente tem um ciclo. Né? Então... A gente tem os estudos observacionais, que são estudos baseados nisso, né? Em observar quanto tempo vai levar para melhorar. Por exemplo, isso é um tipo de estudo, né? E assim, o que acontece muito, na minha área principalmente, é assim, ó. O paciente, ele tá com uma dor, na coluna, por exemplo. Um episódio de dor lombar, quando ele não tem comprometimento de raiz nervosa, que a gente chama que é quando aquela dor que desce a perna inteira, vai até o pé e tal, que é bem comum, o pessoal chama de inflamou meu ciático, você já deve ter ouvido falar esse termo, né? Quando não é esse tipo, quando você tem uma dor lombar, foi fazer uma faxina na casa, ergueu o sofá lá, travou a lombar lá. Isso aí, ela dura no máximo de 6 a 8 semanas, essa dor. Ela sara sozinha em 6 a 8 semanas, né? Aí o que acontece? A pessoa, ela ia sarar sozinha em 6 ou 8 semanas. Aí, o que acontece? Ela passou 7 semanas e 5 dias. E ela não percebeu. Aí ela falou assim, eu não aguento mais essa dor. Aí ela vai fazer algum tratamento aí que a gente... Homeopatia. Hã? Homeopatia. Vai tomar lá uma gotinha da homeopatia lá. E aí... Dali 2 dias, deu o período, porque melhorou, porque a história natural da doença é melhorar. O que ela vai falar? Homeopatia resolve. Homeopatia resolve dor na coluna. Você está com dor na coluna? Vai tomar homeopatia. Uma gotinha de remédio diluída a não sei quantos milhões de vezes lá. Entendeu? Ela vai atribuir. Isso é muito comum para pediatria, muito comum. Isso é um confundidor. É uma falsa evidência. Então. É uma falsa evidência. A gente chama de viés, né? É um confundidor. Não é viés, é um confundidor. Outra coisa que a gente tem muito, a gente chama de que é o paciente bonzinho. O nome colaborativo. Desse efeito Hawthorne. Né? O que é? O paciente chegou com um problema para você lá, com uma dor no ombro lá. Aí, você fez lá uma bruxaria, sei lá qual que é, não quero falar nada errado, que não quero ser cancelado, mas assim, você fez alguma coisa que todo mundo sabe que não serve para nada. Aí você fez. Aí, o seu ego, né, aquela vontade sua de ser fera, fala assim, e aí, seu João, melhorou? Ele fala, melhorei, filho, tô bem melhor. Tô bom já. E vai embora. E nunca mais volta. A consulta da semana seguinte ele não vem, fala que teve uma diarreia e não vai poder ir. E depois eu me remarco com você. E ele nunca mais volta. E você, na sua ânsia de ser legal, de ser bom, fala, não, mas ele melhorou na primeira sessão. Não veio porque já estava bom.
Na verdade, ele não voltou mais porque... Entendeu? Mas ele foi bonzinho com você. Ele foi legal. Ele não te mostrou que você estava errado, entendeu? Desafiou, Né, cara? Né, a gente tem outro tipo de confundidor, que a gente chama de regressão para média. Né? Eu tava com uma dor de 0 a 10, 0 nada de dor, 10 dor insuportável no hospital. Aí eu travei a coluna, minha dor era de 0 a 10, ela era 9. Aí passou 4 semanas, eu tô com dor ainda, mas essa dor é 3 agora. Ah, não vou, daqui a pouco sara. A gente que é homem, você só vai no médico quando você tá prestes a morrer, né? Não é verdade? Então, assim, não tô falando a gente que é homem, mas eu digo assim, o homem não vai no médico, né? A gente sabe disso, né? Então, assim... Largado. E assim, as pessoas, às vezes, elas simplesmente melhoram porque o corpo meio que acostumou com aquela dor, entendeu? Aí fica aquela dorzinha mais um ano. Mas a gente chama de regressão para média, né? A pessoa não procura mais ajuda, né? Então tem um monte de confundidor, né, cara? Tem um monte de coisa que se você não fizer um estudo bem feito, você acha que você está fazendo alguma coisa e na verdade você não está. Eu passo muito por isso também, né, na pediatria. Eu mencionei a homeopatia porque eu, particularmente, não sou um estudioso da homeopatia, né? Eu sei que... Você tem preconceito, Thiago? Tenho preconceito com a homeopatia. Preconceito? Mas eu não julgo a mãe que quer ir. A mãe que vem perguntar pra mim assim, olha, vou passar com homeopata e tal, não sei o quê. A única coisa que eu falo, existem 2 linhas, né, de homeopatia, a francesa e a inglesa, se eu não me engano. A francesa, ela é super radical, ela não quer que nem, por exemplo, seu filho tá com febre, você vai deixar ele arder em febre lá e não vai dar um paracetamol, dipirona. E eu sou alopata. Alopata é quem usa remédio, medicação comum, né? E aí, eu já sou contra isso, né? Existe o critério, eu mencionei a febre, existe o critério de febre que é assim, a partir de 37,5 já é considerado febre. Você só vai tratar se a criança tiver sintomas. Então, se ela não tiver lá, se ela tiver com 38,8 e ela estiver pulando, brincando, correndo, fazendo o que for do dia a dia dela, não precisa entrar com medicação. Ah, não, aquela criança que ela estava correndo e tal, nossa, eu peguei ela, estava quentinha, mas ela está normal, está sorrindo, não precisa tratar, isso é normal. A criança que ela está com 37,5, ela está amoada, ela está no cantinho dela, parece que está com dor, parou de fazer as coisas dela, aí você já trata. Então, esses são os critérios de tratamento de febre com a alopatia. Só que existe, né, se eu não me engano, é a linha francesa da homeopatia, que mesmo com 39 graus, a criança morrendo na cama lá, você não dá a medicação. Eu sou contra isso. Eu falo para as mães, você pode ir na homeopatia, pode ir se cuidar com a homeopatia, mas na hora que o bicho pegar, vai para o remédio, né? Que eu acho que a linha inglesa faz isso. Aí eu não tenho problema com eles, mas a linha mais radical tem um pouquinho de problema. Nossa, eu já tomei garrafada. Já tomou garrafada? Garrafada pra bronquite? Né? Nossa, sarou minha bronquite. Sarou. Tô brincando. Mas é tipo, é legal nessas práticas que já não existem mais também. E desconsiderando a questão científica e tal. Mas é muito legal, né, cara? Prática garrafada. Você já tomou garrafada? Você tem bronquite, né, mano? Já tomei outras coisas, assim, mas na Tinha uns coró, uns que coloca, uns coró que ele coloca no ambiente. O pessoal comia uns, tipo, acho que não sei se é de coco, alguma coisa assim. Não lembro. Mas garrafada eu já tomei um monte, mano, pra bronquite. E foi bom, né? Acho que foi. E aí, então, continuando nessa linha, só para explicar, na pediatria a gente sofre, entre aspas, muito com isso, porque a mãe não tem paciência, porque a criança acabou de entrar na escola. Colocado lá, esperado que ela tenha de 10 a 12 infecções leves no ano, né? Então, ela pode ficar gripada uma vez por mês, sendo que em julho, janeiro e dezembro e janeiro, ela não vai ter nada. Por quê? Porque ela vai estar de férias. Então, ela estando na escola, ela vai ter contato com múltiplas bactérias, vírus das outras crianças e vai contrair doença. Normal, isso acontece. Aí, o que acontece? Entrou lá em fevereiro na escola, fevereiro, março, ficou doente, foi no pediatra, vamos medicar. Março, foi no pediatra, vamos medicar. Abril, foi no pediatra, vamos medicar. Entrou em maio, falou, mas nossa, não para de ficar doente. Falou, não, normal, tá, não sei o quê. Aí cheguei em junho, eu vou na homeopata. Aí foi lá julho, passou sem nada. Aí, não, homeopatia curou, entendeu? É um negócio muito louco isso. Então, tem que tomar cuidado com isso também. A mãe que quer usar, eu já falei aqui, né? Eu não sou contra. Quer ir lá, vai. Mas na hora do aperto, né, vai na medicação, que é comprovadamente, né,
vai funcionar e agir naquele lugar. Sendo que não pode hipermedicar, assim como o Bruno falou também, né? Existe o excesso de tratamento também, tem que tomar cuidado com isso. Existe a história natural da doença, então, tá escorrendo o nariz, não tem que tacar lá uma prednisolona na criança, né? Encher de corticoide porque tá escorrendo o nariz. Não, vai com calma, trata, lava o nariz com soro, dá bastante água para a criança tomar, para ela expectorar mais fácil. Tá com tosse, faz inalação com soro. Aí sim, começou a parecer que tá um pouco mais grave, a criança está com esforço respiratório, não está conseguindo dormir direito. Aí você vai no médico, aí você vai procurar um tratamento. Então, esse conhecimento dos antigos, né, não sei se pela facilidade do acesso ao profissional da saúde, porque antes não tinha, agora tem, antes não tinha SUS, era tudo muito caro, agora não é. Não sei se talvez isso piorou um pouco a ideia dos pais, né? Eu lembro muito bem, em casa a gente tratava, minha mãe tratava, dava o remédio lá, só se eu tivesse muito ruim. Pra farmácia, né? Vai no Toninho da farmácia, né? Então. Joãozinho tá preso? Joãozinho tá preso. Tá preso. Isso aí não medica mais ninguém. Vai lá, tá. Mas enfim, então tem que tomar esses cuidados também em casa, né? Procurar se informar, não segurar muito a criança sem ir ao médico, mas também não procurar em excesso, pronto-socorro. Então, porque a criança está gripadinha, dormiu um pouquinho ruinzinha, com o nariz obstruído, acordou de madrugada, não sai de 2 da manhã, né, e ir no pronto-socorro. Espera no outro dia, tenta um encaixe com o médico do posto, que é a atenção primária, provavelmente vai ser um especialista. Então, acho que é isso, né? Cara, na realidade, o lance é que a gente tem muitas práticas que são pseudocientíficas, né? Porque é diferente, cara. Eu acho que é diferente. Vamos pegar, por exemplo, essa eu posso falar mal, porque essa é legal falar mal. Que é a psicanálise. Não. Eu gosto de psicanálise, eu acho legal. Eu gosto de falar mal de... Vamos falar mal de... Aquela constelação familiar. Holística. Essa aí não dá, cara. Essa aí não dá. Não dá. Essa é muito não, cara. Isso aí Essa é muito não. Isso aí não tem nem o que falar. Só vamos falar mal. Só aí pronto. Por que, Bruno? Por quê? Aquilo é pior que a homeopatia, cara. Entendeu? Aquilo lá é absurdo. Pode brigar comigo, xingue eu, cancele eu. Aquilo lá não dá, cara. Tem coisa que não dá, entendeu? É diferente, cara. Constelação familiar não dá. É mentira. É balela. É coisa de... Louco, é loucura, entendeu? Diferente, cara. Caramba, Bruno. Você tava se segurando aí. Tava se segurando. Soltaram a fera mas é verdade, cara. Não dá, porque é mentira, cara. É uma fortuna. Aquilo custa uma fortuna, cara, pra fazer. Você sabia que tem constelação com cavalos? Não dá, cara. Sério? Não dá. Constelação... Cavalo, tchau. E aí, né? Cavalo, cara. Como faz, velho? Aí você me quebra, cara. Forma de saber. Eu não sei, eu não tenho propriedade. Não, mas Acho que o CRP, ele tem uma orientação em relação né, é proibido, na realidade, na prática do psicólogo da proibido. constelação, por conta de que foi observado, me parece, assim, não sei falar, que existiam algumas questões mais, sei lá, talvez de um machismo já estruturado dentro da prática. Da teoria. Você conhece, né? E aí eu acho que é por isso que o CRP não autoriza assim, a prática, né? Mas eu não conheço também. Funcionando ali. Não, mas não dá. Não fique brava comigo, mas não dá, cara. Mas enfim, cara, a gente sabe que é um negócio que, entendeu? Tipo, entendeu? Tem coisa que não dá, Bruno. Tem coisa que não dá. Homeopatia, Beleza. Mal não vai fazer, homeopatia. Hã? Não. Acho que não, né? É água, né? Depende. Se for num laboratório muito ruim, pode vir coisa errada ali, né? Pode acontecer. Na condução do porque a homeopatia, até onde eu sei, é uma diluição, assim, de tipo... Sei lá. Milhares de vezes. Eu nem sei, eu não sou ruim de matemática, mas é tipo... Fracionado assim. É elevado a não sei quanto lá, né? Então é muito... Uhum. Não tem nem como fazer mal, eu acho. E essas paradas assim, mais tipo Hélio Couto, assim, tipo, que é... Como que fala assim? Mentalização, os negócios... Tipo PNL e tal. Como é que você vê essas coisas? Cara, eu não conheço, cara. Isso eu não sei. Não, mas a gente sabe mas que... a programação neurolinguística, você já sabe. Ela, na verdade... Então, cara, tem um um psicólogo que eu gosto muito, que chama Bruno Farias. Vocês devem conhecer. Farias. Eu trabalho com terapia sim. dos esquemas. Sim. Ele é um cara bom. Ele é um cara muito inteligente. Eu admiro muito ele, eu acompanho ele bastante. E ele fala bem mal, assim, né, cara?
ele fala que é uma mistura de nada com coisa nenhuma, né, PNL, né? O Hélio Couto é um charlatão, né, cara? Não tem outra coisa. É porque ele pra fala falar, né? sobre... O Hélio Couto fala sobre Charlatanismo. questão quântica, né? Isso aí porque daí, cara, não tem nada a ver. Não é terapia, né, cara? Aí não é terapia. Aí Não, mas ele é médico, né, o Hélio Couto? Nada, cara. Ele mexe com informática, cara. Ele é formado em ciência da computação. O Hélio Couto tem nada a ver, cara. Você faz? Não faço. faço. Não, mas... O Hélio Couto é um cara que ele fala... Esse eu já estudei bastante sobre ele, cara, né? Não tem nada a ver, cara. Não, o PNL eu vejo ele como uma boa coisa, não como terapia. Eu gosto de ler sobre PNL, sobre questão de persuasão. Então, o PNL ele é muito envolvido em vendas, assim, né? Você tenta fazer com que a pessoa se sinta bem e tudo mais através da sua comunicação. Você melhora a sua comunicação. Então, nesse ponto de vista, eu acho legal. Como terapia, eu não conheço. Eu leio... Esse é mais fácil você falar se é legal. Hoje mesmo eu estava lendo um pouco, né? Uma ideia da PNL, que é, por exemplo, né? Finja... Uma ideia da PNL. Finja até você ser o que é. O que está sendo fingido. Deu pra entender? É que eu lembrei daquele episódio do Chapolin, sabe? Qual que é esse? Que ele toma uma martelada no dedo, ele fica, não vai doer. Acho que não dá muito certo. Mas qual que era a ideia, a proposta, né, dessa programação neurolinguística, né? Você, então, vamos supor que o Brunão é tímido, né? Então, finja que você é um cara extrovertido, falante, finja. Diga para você mesmo, daí tem as tarefas que você vai fazer. Mas isso aí de uma outra forma, é psicologia comportamental. Exatamente. Né? Exposição ao... Então, exatamente, pode ser. Só que aí, né, a PNL, muitas vezes, ela vai meio que... Você vai se autodirecionando, né? Fazendo os seus exercícios e tal. Até certo ponto funciona. Eu acredito, por isso, a importância da psicanálise, né? Porque a gente pode até, superficialmente, eu conseguir dar uma palestra, né? A partir, ou até fazer uma venda e tal. Tem questões humanas que são bem mais profundas. Então, aí, por exemplo, eu gosto desse trabalho, mas né? Quem de fato é? Quem tu és, né? Como é a sua constituição, seu desejo, né? Suas questões mais... Cavocar aí, né? Daí é diferente. Né? Mas eu sou curioso também. Eu fico fazendo essas leituras, assim, para ver o que é o que e tal. Mas então, né, cara? Mas aí, é o que eu falo, não tem nada errado a gente pesquisar, ler, escutar. Eu escuto, cara, podcast, por exemplo, eu consumo podcast e tudo, coisa que você possa imaginar, cara. Né? São coisas diferentes. Daí é áreas de interesse da vida. Eu gosto de música, estudo música, é diferente. Gosto de treino jiu-jitsu, estudo lá, leio as coisas de jiu-jitsu, é diferente. Agora, a diferença, eu acho que é a hora que você tem um paciente na sua frente, com uma dor, com um problema, procurando uma ajuda. E aí, acho que é legal você... Porque assim, cara, a gente viu muito isso, né, no período da pandemia, né? Ficou aquela galera, não vou tomar vacina, porque a vacina não sei o quê, né, e tal. Negacionista, né? Científico, né, cara? O que acontece? Porque a vacina não foi testada. Porque, não é assim. A indústria farmacêutica é uma das mais seguras, cara. Se você for pensar... Eu nunca imaginei que eu ia falar isso, mas é verdade, né? A gente sabe que tem um mercado gigante da indústria farmacêutica, mas é uma das áreas mais bem regulamentadas, né? Porque você tem os estudos... Você chega no estudo fase 4, que você pega grandes populações... Até o Tiagão pode falar melhor sobre isso. É muito bem regulamentado, né, cara? Então, por que quando você vai para a medicina alopática, por exemplo, o negócio tem que ser muito bem testado para você colocar? Você tem que ver risco, você não vai matar a pessoa, né? Um monte de coisa. E quando a gente vai fazer uma intervenção no nosso consultório, a gente faz o que dá na cabeça, né? Eu não estou falando que todo mundo faz. Mas esse é o ponto, né? A gente fazer... Que nem... Pô, quantos anos de psicanálise você tem, então, cara? eu fui pra psicanálise exatamente por causa disso, cara. Porque é uma responsabilidade que você tem, né, cara? Diante de uma pessoa que chega até a sua frente, você vai falar, vou fazer o quê? Exatamente. Vou rezar. Se você for... Mas quantos anos você tem de psicanálise, cara? 20 anos? 20 anos, né? Exatamente. Quantos anos você tem de psicologia no geral? 15 anos aí. Né, meu? E vocês falando disso me faz pensar o seguinte também, né? A questão é que existe charlatão
tanto nas práticas Ou, baseadas lógico em que tem. evidências, porque o cara vai usar isso. E você pode como manipular, produto. né? Você pode manipular isso, né, cara? Porque é vendável, né? É. Você dizer isso, não é? Eu trabalho com a psicologia de alta ponta, assim. Tipo, tem essa frase, não tem, Érico? Eles falam de Alta tecnologia. alta tecnologia da psicologia. Você nunca viu o padrão ouro? Sim, é. Os caras Não, falam isso. mas padrão ouro é quando você tem um estudo bem estruturado, né? Então, Isso é isso diferente. é a base do negócio. Mas eu posso perceber, eu falo, nossa, mano, eu sou o padrão ouro. Aí eu começo a falar mal da psicanálise, começo só... Tá ligado? E eu posso ser um charlatão usando Pode. isso como venda, assim como um psicanalista charlatão ou ser humano charlatão. Aí é outra coisa. Cada um aqui e cada profissional, né, ético, que eu não ando com gente né, sem ética, vocês aqui, por exemplo, eu sei que cada um dentro da sua área de estudo são completamente dedicados, éticos e responsáveis, né? Isso faz uma diferença muito grande. Total, cara. Isso E aí entra a importância, né, da população também saber que não é você simplesmente consumir um conteúdo de Instagram e levar isso como uma verdade absoluta, né? Essa questão que o Bruno falou da vacina e juntando com o que você somou, o que acontece? A gente tem hoje uma tecnologia muito superior à de 20, 30 anos atrás. Isso faz com que os cientistas consigam isolar as proteínas ali do vírus, da bactéria, né, que seja, no caso era o vírus, consegue isolar vários fragmentos do vírus muito mais rapidamente. Conseguiu descobrir o DNA do vírus em menos de um ano de doença. Então, isso lá atrás, né, pensando... E não é lá atrás, tão longe atrás. É tipo 15, 20 anos atrás, não tinha tanta tecnologia. Basta a gente pensar na tecnologia dos smartphones. Nós vivemos uma transição, né? Nós vivemos a transição do orelhão, que era ficha, virou cartão virou telefone móvel, celular... Né? Não era o smartphone, para depois virar smartphone. E hoje parece que o smartphone está na nossa vida inteira, né? E não é assim. Então, a mesma coisa acontece com a ciência. E aí, o que acontece? O grande problema foi justamente isso. Os estudos eles foram mais céleres, até pela questão, né, da urgência da doença, mas também pela tecnologia envolvida. Então, isso fez com que a vacina foi desenvolvida rapidamente. E os estudos foram mais céleres porque ela foi desenvolvida mais rapidamente. Aí entra uma questão de que, mas daqui a 15, 20 anos, como que essa vacina vai agir no meu corpo? Aí, realmente, eu preciso de tempo. Isso não existe, não tem como não é como a engenharia, por exemplo, que eu consigo pegar um prego e fazer as condições de temperatura, de sofrer o ambiente e antecipar 25 anos. Isso eu não consigo fazer no nosso corpo humano, né? E aí as pessoas pegavam esse tipo de informação do tipo... mas as outras vacinas, elas foram testadas ali por 10 anos para saber efeito colateral. E aí você não... Então, essa vacina não é segura, porque ela foi desenvolvida há 1, 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos. E não é assim, né? Então, ela foi desenvolvida, ela foi testada e ela foi antecipada, entre aspas, por conta de uma urgência, né? Antecipada que eu falo, não esperou todo esse tempo. De qualquer maneira, as vacinas hoje elas conseguem ser mais rápidas e mostrar a eficácia mais rápido. Então, você questionar, né, o valor da vacina naquela época que a gente vivia, hoje você pode falar assim, a vacina tal saiu de produção porque depois teve evidência que aconteceu alguma coisa. E aí, por quê? Porque tiveram surgimento de vacinas melhores, tecnologias melhores, atualizações dos vírus. O grande X da questão é que o vírus ele é muito mutável. Então, aquela vacina de antes também não serve para o vírus de agora. Então, pode ver que a vacina de gripe a gente toma todo ano. E é o que provavelmente vai acontecer com a de Covid, vai virar anual e tudo mais, né? Que já na verdade. Então, essa questão de você poder manipular, pegar um charlatão e manipular a informação, a pessoa que está assistindo o conteúdo no Instagram e tudo mais, ela tem que ir pesquisar, não por vídeos. Vai pesquisar os trabalhos. Os trabalhos hoje, eles são acessíveis para o pessoal. Às vezes não é uma linguagem tão simplificada, é uma linguagem mais técnica, mas a gente consegue resumos. Ainda hoje com o chat GPT e tudo mais, você coloca, resuma para mim tal artigo científico. Em linguagem simplificada. E ele vai lá e resume. Então, as pessoas têm que ter essa consciência do poder que elas têm na mão de você, beleza, pode assistir um vídeo ali, mas você tem que ir conferir aquele dado, né? Legal. Isso
é a evidência. É, Buscar cara. a evidência daquela merda que o cara tá falando. Mas assim, né, como eu havia comentado, né, tipo, o lance de você testar, cara, é muito mais para você ter uma segurança também como terapeuta, entendeu? Não é só pro paciente, né? Porque assim, você tem que saber, né, o que você tá fazendo, né, cara? Eu falo assim, ó, eu fiz eu entrei na faculdade em 2010. Pô, 2010 são 15 anos atrás, né, cara? A educação científica que a gente tinha naquela época era muito pouco. Entendeu? Eu lembro que eu tinha um professor que falava de prática baseada em evidência e todo mundo odiava ele na faculdade, inclusive eu. Ele era insuportável, todo mundo achava ele chato. Por quê? Porque o cara não sabia se comunicar, né? Ele deixava aquilo ali desagradável, chato, parecia que nada funcionava na cabeça do cara, né? Porque no final tem muito divulgador científico que parece que o cara fala isso, né? Tudo, o cara só fica todo dia ele Nada publica. presta. Isso aqui não funciona, aquilo ali não funciona, psicologia não funciona, fisioterapia não funciona, né? E aí as pessoas acabam pegando até um pouco de ranço, né? Fala, puta, meu, esses caras da prática baseada em evidência, aí os caras são um bando de frustrado com a profissão, que não sabem nada, só ficam criticando todo mundo, né? E tudo mais. Só que não é, cara. É muito legal quando você pega, por exemplo, no caso, como eu falo, eu sei falar muito bem da minha área, porque é onde eu estudo, né, cara? Você pega um paciente que chega com uma dor, né? E você, através do seu conhecimento científico, você consegue avaliar aquele paciente, definir para ele, explicar para ele o que ele tem, mostrar para ele quanto tempo ele vai levar para ficar bom, entendeu? E mostrar para ele quanto que ele vai precisar gastar. Tudo isso ali em, sei lá, 50 minutos, 45 minutos você consegue fazer isso. Fazendo uma escuta legal, conversando com o paciente, fazendo uma boa avaliação e tal. Você tem uma segurança, entendeu? As pessoas, elas precisam disso, cara. Porque a pessoa chega com uma dor, ela não sabe que ela tem. Muitas vezes ela não sabe. Pô, o cara não tinha nada, ele joga bola a vida inteira. De repente, ele foi colocar a roupa no varal e o ombro dele doeu do jeito que ele nunca sentiu. Pô, mas eu jogo no gol, eu pego no gol e eu nunca senti dor. Agora foi pôr uma roupa no varal, eu tô morrendo de dor aqui. Chega desesperado pra você. Aí você, né, o fato de você ter esse respaldo científico, você acalma a pessoa. Ela se sente segura. Só isso por si só já é um fator de melhora, né? A gente sabe, né? Vocês melhor do que eu, né? Que a pessoa se sentir segura ali com menos medo, ela já vai se sentir melhor, né? E a partir disso, você traçar um plano de tratamento, né? Sabendo que você está oferecendo só coisa para o paciente que já foi testada e que a gente sabe que funciona, né? E aí você sabe, pô, isso aqui eu sei fazer, eu estudei para isso e tal. E aí esse paciente fica tão à vontade que ele também abraça aquele tratamento e o resultado é positivo, né? É muito diferente, né, cara? E eu falo para você porque eu já vivi o outro lado, né? De você tratar o paciente e falar, puta, por que esse paciente não melhora? Eu não sei por que ele não melhora. E não é que a gente sabe tudo, que a gente consegue resolver 100% dos casos. Não é isso. Mas você tem pelo menos um chão para você pisar, né? Você tem um chão. Puta, eu tô saindo daqui. Eu vou até aqui. Eu tenho essa... Sabe? Dá aquela calma, né? Aquela... E além disso, você tendo, né, baseado em evidências, você tem a diminuição de um risco de você causar uma iatrogenia, né? Para quem não sabe o que é iatrogenia, é causar um problema além do problema. Então, por exemplo, na área do Bruno, né, ele tratou do meu joelho. Nas primeiras consultas ele falava, ó, você só vai fazer o movimento limitado até aqui. E aí, se eu sentir que tá ok, vou te liberar para fazer tal movimento. Então, eu mesmo tinha que me policiar para fazer os movimentos que ele falou. Porque se de repente eu forçasse, não seguisse o que ele falava, eu podia piorar o meu problema no joelho, né? No caso desse, podia perder a cirurgia, Podia perder né? a cirurgia. É mais grave, né? Então, assim, eu fazia o movimento, né, de acordo com o que ele avaliava, via que eu estava com força para fazer tal movimento e falava, ó, beleza, você pode ir até aqui. Então, a mesma coisa entra, né, na área da medicina minha, da questão da alopatia, né? Tomar cuidado com a hipermedicação para você não causar um problema além do problema. Então, você pode ter efeito colateral da medicação,
pode desenvolver uma intolerância àquela medicação pelo uso excessivo, pode causar um efeito colateral, um efeito adverso que não é desejável, né? Então, por exemplo, a gente sabe que hoje o uso do corticoide, né, ele é demasiado e você pode dar algumas síndromes nele. Porém, ele não pode ser também demonizado, porque se ele for bem indicado, ele é uma excelente medicação. Então, tudo isso entra nessa questão dos estudos baseados em evidência. Então, é uma coisa que o Bruno fala que é importante mesmo. Se Deus quiser, um dia chega as evidências sociais, né, cara? Que a gente vê, cara, por exemplo, de o quanto que a gente tá vendo que é evidente que o nosso sistema atual não funciona, né, cara? A gente tá vendo dor na coluna, tem dor, tipo, dor de fome atualmente, né? Mas isso que como que a gente não usa a ciência para esses campos, né, do social? Mas eu acho que tem, cara, também. Eu acho que eu tô vendo agora surgir bastante, né? Eu não tenho esse conhecimento, né? Porque é muito legal, mas é muito específico, né, cara? Mas a gente vê que que daí são, acho que, estudos mais de estatística, né? Tá no campo econômico, e político também, né? Cara, tem bastante... Tem um cara, acho que vocês devem gostar dele, que é o Jones Manuel lá, né, meu? O cara fala pra caramba, né, sobre... Jones Manuel vai debater com Mamãe Falei, fiquei sabendo hoje, inclusive. Vocês estão sabendo? Vocês conhecem Mamãe Falei, né? Conheço. Sei quem é. Vai ter um debate. Vixe, vai pegar Mas fogo, então, né? cara, você vê... Esse é um cara que surfa na onda, né? Isso que a gente tá falando aí, do cara vai pro lado que... Já usa pro mal, né, o negócio. O Mamãe Falei, ele é o cara que... ele surfa na onda, realmente. Né? Ele vai pro lado que tá ganhando, ele olha e vai pra lá. Se o outro lado que ele combatia começou a ganhar, ele vai pra lá. Mas eu tive uma época que eu atendia uma mulher que acho que ela era formada em ciências sociais, alguma coisa assim, né? E ela estudava bastante população LGBT. Eu não sei o nome todo certo. LGBT, que tal. E ela publicava só nesse sentido, assim, cara, das dores, né, do sofrimento e tal. Então, acho que tem bastante pesquisa nessa área também. É que não chega, né? Fica muito, acho que ainda preso na academia, né? Que a gente falou no começo, né? Não torna... Porque, assim, esses estudos que a gente usa, no meu caso, você torna ele prático, né? Então, a gente chama prática baseada em evidência. Eu acho que essas coisas mais sociais, elas ficam muito no campo teórico, né? Elas não são incorporadas, né, na prevenção, né, de saúde, né, nessas coisas que você falou aí. As evidências que o capitalismo não funciona. Né? Mas essas são claras, né? O Érico trabalha com a evidência porque trabalha com consultório na rua. Então é evidente que alguma coisa tá errada, né? Fica evidente como é que é. Legal você falar sobre isso. Então, hoje eu tava na rua mesmo, e é por isso que me chama a atenção, né? Que a gente tá vivendo em tempos em que a gente tá falando sobre isso, né? Sobre uma evidência para você tratar uma dor em algumas semanas, e o mundo acabando aí, cara, na fome, né? Assim, alguma coisa, né, tá evidentemente fora da ordem, né, cara? Porque a pessoa em situação de rua, assim como no corpo... Acho que dá para vocês conversarem sobre isso. A gente tá fazendo... dentro do consultório na rua, tá tendo a doutora Carolina Malavaz está fazendo uma pesquisa científica, né, sobre tuberculose, tá fazendo um levantamento bem legal. Por exemplo, existe um mito de que as pessoas de rua em Itapetininga vêm de fora, né? E aí tá comprovado cientificamente, por meio da pesquisa, de que não, né? Mais de 80% das pessoas de situação de rua de Itapetininga são de Itapetininga mesmo, né? Então isso é legal, né? A gente também incorporar essa questão, porque senão vira só discurso, né, cara? Porque se a gente for observar, eu acho que essa questão social, né? A gente tem um sistema hoje que é uma máquina de moer carne, né? Você falou capitalismo, né? E se você for observar, o capitalismo ele precisa da miséria para ele poder existir, né? Se você não tiver a miséria, o capitalismo não se sustenta, né? Eu não sei dissertar sobre isso de uma forma mais efetiva, mas a gente sabe que é isso, né, cara? Se não tiver o oprimido, né? Alguém para você oprimir, isso não tem como, né? Não tem como, cara. E isso é visível, né? Porque até a questão... A gente entra até numa questão sensível que é assim, né? A gente escuta, né? A gente falando assim, a galera não quer trabalhar, né? E tal, né? Mas qual que é a condição que você está oferecendo de trabalho para essa pessoa, né? A condição de...
beira o desumano, né, cara? Na maior parte das vezes, né? E aí chega com dor lá no seu consultório, né? Porque tá trabalhando de uma forma inadequada e né, sem nenhum tipo de preparo. É, um ambiente insalubre, né? Tanto física quanto emocionalmente mesmo, às vezes, né? Acho que todo mundo aqui já conversou com alguém que passou por um assédio no trabalho, um negócio que, né? Que gera dor também, né, cara? Não é só dor física, não é só esforço repetitivo que gera dor, né? Essas coisas também. E tudo é fruto desse... A gente ter um status quo, né? Que... Mas aí também envolve muita questão de educação e tudo mais, né? A gente pega a base da educação nossa tá muito defasada perto do que era. E, além disso, eu acredito que essa questão de você pegar e ser, vamos dizer, meio subjugado ali no seu trabalho, né? É uma questão de síndrome do pequeno poder, eu gosto de falar assim. Existem pessoas que, de repente, ela, em determinado cargo, ela realmente mostra as garras, mostra para que veio ali e faz, né? Ela tem diferença de ser... A diferença entre ser um bom líder com, de repente, ser um ditador megero ali e realmente estafar o funcionário, né? Então, isso também depende da educação, eu acredito eu, né? Não só do sistema em si, mas as próprias pessoas, elas... Quando você tem um cara oprimido ali, você pode ter certeza que o superior, ele é uma má pessoa, vamos dizer assim, né? Paulo Freire fala, né, negócio do oprimido, né? Não tem negócio? Cara, mas é básico, ó. Se você for pensar assim, igual, por que eu saí lá da prefeitura de Sorocaba, por exemplo? Eu saí porque eu não concordava, assim, com o que eles... A linha de pensamento deles, né? Com o que eles queriam. Não que eu estava me sentindo oprimido, nada disso. Mas a pediatria, né, em si, ela tem o que a gente chama de PAC, que é pesar a criança, medir e tudo mais. Ela vem triada para o médico pediatra. E aí, por um excesso de população para aquela área e uma deficiência de funcionário, a chefia daquela unidade em si, ela tirou esse programa de mim, mas ela queria que eu ainda assim batesse meta de atendimento de ter lá 4 pacientes por hora, né? Independente de ter falta ou não. Ela falava assim, mas às vezes tem falta. Tudo bem, mas quando não tem, eu me lascava ali em relação a tempo. Eu miro um atendimento de, no mínimo, 20 minutos para falar que eu atendi bem a criança, que eu tive tempo de conversar com os pais, esclarecer as dúvidas, justamente para não procurar o pronto-socorro quando eu tiver um problema maior assim. Mas, enfim. Fui lá, briguei para ter e tudo mais. Foi dado a liberdade ali de os funcionários terem hora extra para cumprir esse papel meu. Mas ela acabou sendo desviada para outro setor. Então, assim, você vê que o sistema não se ajuda, né? Eu querendo oferecer um bom serviço, um serviço que eu tiraria as dúvidas do pai, teoricamente, dos pais, e aí com isso diminuir o volume lá do pronto-socorro, mas não, eles querem números, fazendo com que eu, né, tivesse que atender mais e mais. E assim, assumir um papel que, teoricamente, na pediatria, ela é dividida, justamente porque, para eu ter 15 minutos de conversa, eu tenho que ter a mãe já ter pesado a criança, já ter medido. Porque se eu tiver que fazer isso, eu vou lá, eu vou ter que tirar a roupa do bebê. Às vezes tá frio, o bebê tá com 4, 5 bores, bebê devagarzinho para tirar a roupa, depois para colocar a roupa. Nisso já deu 15 minutos. Então, como é que fica a qualidade do atendimento? Então, isso que eu quis dizer, né? Dessa questão, assim, de... Às vezes você fala, mas sempre o cara ali é oprimido. Não, às vezes é o sistema sufocando, né? E você poder usar a ciência para justificar, por exemplo, eu preciso do meu tempo aqui para atender. Eu consegui. Só que não adiantou. Eu fui lá, conversei, fui falado e tal, mas não adiantou. Então, eu acho que ela tomava cloroquina. Não, mas assim, isso é uma realidade, né, dos postos de saúde em si, não é só lá, né? Então, é uma questão... E aí, a população também não entende, porque eles querem volume, querem que eu atenda, querem não sei o que. Não é assim. Você tem um tempo, você tem uma questão... É lógico que existe o mal profissional que vai usar assim, vou ter 3 pacientes por hora, eu atendo em 10 minutos e fico 50 descansando. Tem, né? Mas aí cabe o avaliador, né? E a própria população reclamar. A ciência deveria ser, né, esse fiel da balança, né, assim, para você, porque o ser humano faz isso, né? Então, se você tivesse, né, um mecanismo científico para você
né, defender suas posições, né, em Então, todas as áreas, né, inclusive né? na área da social e tudo, né, cara? Então, assim, aí é meio complicado essa questão, né? Eu acho que isso tudo dependeria de ser uma educação melhor para todo mundo ter isso, inclusive os políticos, para, né? Eu acho que falando eu sempre vou no negócio da educação, né, cara? Porque eu vejo assim, por exemplo, eu fiz faculdade pelo ProUni, né, cara? E acho que o Thiago também, né? Também. E eu não teria capacidade financeira, oportunidade de fazer se não fosse dessa forma, né, cara? Sim. Então eu acho que a gente tem que querer um mundo, lutar por um mundo que tenha mais oportunidade, né? Que eu acho que o buraco que a gente tem aí de oportunidade é muito grande, né, cara? Assim, tipo, as pessoas, elas às vezes elas olham a pessoa que não fez uma faculdade ou que não tem um trabalho que a sociedade acha bonito, né? E acha que a pessoa não fez porque não quis. Sim. Todo mundo pode, né? Tem o negócio da meritocracia, né? Não, todo mundo pode, todo mundo consegue. Quem não consegue porque não quer. Ou o cara é gordo porque ele come demais, porque, né? Não é porque ele tem uma doença chamada obesidade. O cara é, né? Então eu acho que a gente tem que procurar lutar, tentar fazer alguma coisa para as oportunidades chegarem, né? Porque se todo mundo tiver uma educação legal, as pessoas vão saber, por exemplo, aonde que ela tem que levar o filho dela. Sim. Pô, eu vou levar no pronto-socorro? Talvez eu não precise, talvez não seja a hora. Né? Eu acho que a gente tinha que ter a atenção básica, por exemplo, na saúde. Eu acho que ela parte do princípio de dar mais oportunidade para as pessoas terem mais oportunidade de estudar, de informação. Eu sempre falo, cara, se passasse um comercial na televisão, você tá com dor na coluna, você não precisa ir no pronto-socorro. Né? Sim. Não é esse o caminho. Mas as pessoas, elas entendem que a única oportunidade dela ter um cuidado é ir no pronto-socorro. Porque não tem oportunidade. Às vezes para ser ouvida um pouquinho até, né? Tentar, né, ser ouvida. Brunão, teve uma hora aí, acho que ainda no começo você falou sobre colocar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, né? Como é que você dorme? Como é que você vive diante da sua prática profissional? Você é uma pessoa realizada? Eu sou, cara. Eu sou até meio... Eu fico triste quando tem pouco trabalho, sabe? Eu sou um cara até meio viciado em trabalho, assim. É até engraçado, tem uma história, né? Que quando eu casei com a Carol, minha esposa, a gente foi viajar, né? Foi pra Maceió, lá na lua de mel, lá, né? E foi 6 dias, mano. 5, 6 dias, eu não lembro. Acho que foram 6 dias. No terceiro dia eu tava louco pra vir embora, cara. Eu li 3 livros, cara, de fisioterapia e osteopatia na lua de mel, cara. Tipo, eu tava lá, uma senhorinha veio falar que tava com dor na coluna. Você tá com dor na coluna? Já comecei a conversar e consultar a mulher. Então eu sou viciado nesse negócio, cara, sabe? Assim, eu falo que não é uma coisa que eu faço, assim, mais, sabe? Deixou de ser o meu trabalho, ele deixou de ser uma coisa que eu faço pra ser meio que uma coisa que eu sou. Acho que virou uma... O que eu sou? Eu sou fisioterapeuta, trabalho com dor, né? Trato dor, né? Eu sou outras coisas também, né? Eu também gosto de música, estudo música, né? Toco, treino meu jiu-jitsu lá, jogo meu tênis, tem outras coisas que eu faço, né? Mas eu falo que a principal coisa que eu sou marido da Carol, é a primeira coisa que eu sou, que eu brinco. Depois dessa da lua de mel tem que ser assim, né, mano? Eu falo, o que eu sou? O que eu gosto mais de ser chamado? Eu sou marido da Carol. E depois é o lance de ser fisioterapeuta, né? Então, eu falo que não é uma coisa pesada, né? Porque a gente vê, não sei vocês, assim, mas eu conheço muita gente que trabalha só porque precisa da grana, né? E odeia o que faz, né? Acho que, vamos dizer, eu não tenho uma estatística, mas deve ser aí 90% das pessoas, 80% das pessoas, né? As pessoas são todas... Né? Eu não, cara. Eu gosto desse negócio mesmo, sabe? Eu tô em casa, eu tô lendo, eu tô estudando, eu tenho prazer nisso, né? E quando você pega... Porque, assim, é interessante, né? Esse ano eu fiz 10 anos de prática clínica, né? 10 anos atendendo, né? E conforme vai passando o tempo e você vai ficando mais conhecido pela sua profissão... vai chegando o caso cada vez mais cabeludo, né? Cada vez mais difícil, né? Então,
eu falo que hoje eu diria que mais da metade dos meus pacientes são pacientes de alta complexidade, né? O que é um paciente de alta complexidade? Ele tem dor há muito tempo e tem outras comorbidades, né? Então, às vezes, o paciente ele já tem, por exemplo, dificuldade de locomoção, ele já tem uma depressão instalada por conta da dor que ele já tem a vida inteira, e ele chega lá no consultório e parece que ninguém nunca escutou esse paciente, né? Ele senta na minha frente, ele fala, nossa, é a primeira vez que alguém está escutando, porque ninguém acredita em mim quando eu falo que eu tenho dor, né? Então, assim, acabou virando muito paciente difícil pra caramba, entendeu? Aquele paciente que acaba a sessão, eu vou embora pra minha casa, chega na minha casa, eu vou estudar pra atender o paciente amanhã, sabe? Porque é muito difícil. E isso me estimula, porque a hora que ele melhora, a minha esposa sabe, eu fico numa alegria que parece que eu ganhei na Mega Sena, sei lá, alguma coisa desse tipo. Mas você acredita que o cara melhorou, meu? Puta, aquele cara eu achei que não ia. Puta, esse aí eu achei que não ia. Aí foi, melhorou. Então eu sou muito feliz, cara, com esse negócio. Cara. E não acaba acontecendo da pessoa, tipo, achar que foi meio milagroso o que fez, sem entender que tem um estudo? Acontece muito. Aí você fala, não é magia, é tecnologia. Cara, é muito louco, né? Porque a frase que a gente escuta muito, parabéns pelas suas mãos, você tem um dom. Né? Nossa, isso aqui é dom, foi Deus que deu para você, né? Não entra nesse mérito se existe dom, senão, mas é muita transpiração, né? Pouca inspiração, né? Muita transpiração. A gente estuda bastante, né? E quebra a cabeça e fica lá. Tem dia que eu fico escrevendo, quebrando a cabeça. Puta, essa técnica, será que vai funcionar? Será que não vai? Aí, às vezes, pega um amigo que, né, e aí, cara, você já atendeu isso aqui? O que você acha? Até discute com um, discute com o outro. Eu falo que, às vezes, eu trato meu paciente a 4 mãos, né? Porque tem mais 2, 3 amigos fisioterapeuta que também a gente conversa, né, cara? Então, mas muito... No começo, eu falo até uns... Vamos ver... até uns 2017, 2018, eu acho que eu tinha um negócio meio de achar que era eu. Porque você acha que é você que resolve, né, o problema. Né? Mas não é você, né, cara? Você não faz nada, você só direciona, né? Você não pode achar que é você que trata, que não é você que cura seu paciente. Isso é mentira, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente tenta, junto com o paciente, encontrar uma solução ali e vai junto ali, né? Põe um pouco a mão, faz um exercício, orienta, né? Eu falo muito que eu trabalho muito com um negócio chamado educação em dor, né, cara? O que acontece? Muita da dor do paciente é pelo tudo que ele já ouviu sobre aquele problema, entendeu? Ele já ouviu que ele vai ficar manco, que ele vai ficar paraplégico, que aquela coluna dele vai estourar, vai rasgar, vai explodir, né? Que ele não pode fazer mais nada. Então, você imagina você falar para um cara de 30 anos que acabou de ser pai que ele não pode carregar o filho no colo mais, porque senão ele vai ficar paraplégico. É isso que chega para mim no consultório. E a gente faz um trabalho de educar esse paciente, né? Mostrar para ele que o corpo dele não é tão frágil quanto falaram. Junto com isso, a gente vai trabalhando ali para fortalecer, para voltar essa confiança. Quando não está rolando sozinho, encaminha para o psicólogo, encaminha para o psiquiatra, às vezes precisa, né? Porque às vezes o paciente, você pega um paciente que está com uma dor, às vezes ele entra em depressão. Naquela situação a gente observa, esse paciente está deprimido, ele não tem força, ele não tem mais, né? Pô, cara, então daí senta a conversa, a gente precisa conversar. Ó, o seu quadro é esse, mas você também vai precisar fazer um acompanhamento psicológico com um psiquiatra, acho que vai ser legal pro seu caso, né? E tudo isso a gente tem guideline que respalda, né? Tudo isso que eu tô falando aqui para você, a gente tem estudos que demonstram o que vai funcionar, né? Isso que é legal, né? Eu não faço nada porque eu acho. Eu brinco assim, né? Eu até falei aqui algumas coisas meio exageradas e eu vim aqui, né, falando para minha esposa no carro, né, que eu não ia dar opinião. Eu não tenho opinião. Não tem nada do que eu falo aqui é a minha opinião. Amanhã pode mudar tudo isso que eu falei aqui, entendeu? Porque não é minha opinião, é o que a gente tem que mostra, né? A ciência mostra.
alguém estudou e demonstrou Então, de forma... amanhã eu vou mostrar um estudo Constelação. de constelação familiar com evidência. Com cavalo. Aí você vai chegar no próximo episódio e falar: caramba, me traz um cavalo. Se você me trouxer um estudo de constelação familiar, com um bom desenho de estudo, com um bom estudo feito da forma que a gente sabe que... E isso for positivo... Amanhã eu posto um vídeo no meu Instagram falando que constelação familiar é legal, cara. Você vira até um constelador. Não, porque isso aí acho que é mais parte da psicologia, né? Fisioterapeuta, Não, constelador, não tem nada a ver, né? Acho que é da área. Mas você entendeu o que eu tô querendo dizer? Não, entendi, não é minha entendi. opinião, cara. Não é pessoal. Eu falo que não é o CPF, né? É o Senhor da razão. É o CNPJ. Eu tô aqui como profissional, cara. Então, assim, é importante isso ficar claro, porque... Não é pessoal, cara. Não tem nada a ver com a minha opinião. Você quer falar de opinião, a gente vai falar de música, vai falar de outras coisas, da vida, entendeu? Agora, quando a gente pensa que isso aqui, já falando do meu trabalho, não tem nada a ver com a minha opinião. Não é tudo que eu faço no consultório que eu gosto de fazer. Entendeu? Não é tudo, tem coisa que é chato. Você não tem. Você é tem louco, coisa o que cara é chato. dobrava o meu joelho, quase chorava lá. Entendeu? Tem uns pacientes que faz escândalo, entendeu? O cara fica gritando lá, entendeu, velho? Só que assim, a gente tem que fazer aquilo que a gente entende que é o que funciona, né, cara? Sim. Basicamente. É simples, cara. Seu carro estraga, né? Aí, se o mecânico falar que ele vai fazer uma oração pro seu carro melhorar, não vai funcionar, né, cara? Uma oração é legal, é bom, mas não para o carro funcionar. Para o carro tem que arrumar o carro, né? Você entendeu, né, cara? Como psicólogo, bastante vezes eu confesso que acontece comigo, assim, eu tô ouvindo, vamos supor, sem me entregar, deixa eu pensar um exemplo aqui. Cuidado, né? cara, cuidado. Tô ouvindo... Um amigo meu me contou. Tô ouvindo um paciente, né? Aí o paciente fala bem assim, né? Tô tendo um problema de relacionamento. Aí ele conta uma história que aí você fala, caramba, eu passei por isso. Eu tive, sei lá, um relacionamento igualzinho. A vontade é de pegar e de entrar no senso comum e falar, cara, eu também já fui. Alguma coisa. Aí você fala, não, a minha fala da minha vivência pessoal não tem absolutamente nada a ver com isso aqui. Aí você, né? Se retira. Você volta pra técnica, né? Você volta pra técnica. Porque, é uma relação humana. Então, tipo, se o cara tá afetado porque um time perdeu ou não, eu também vou querer. Né? Posso querer falar do meu time e entrar numa conversa de bar. E aí a gente recorre à nossa teoria. Né? A minha supervisora em gestalterapia, eu acho legal que ela fala, acho que serve para psicanálise talvez também, né? Que nós estamos trabalhando como fosse aquele equilibrista no circo, que a gente tá naquela corda ali, corda sabe? bamba. Corda bamba. E a nossa teoria, é aquela cama elástica, velho, que não deixa a gente cair. Só que é nós que estamos ali, entendeu? Mas a gente tá com respaldo. Tem uma base aqui que nos segura, que nos sustenta. Isso. Né? Você Só tá que... baseado em alguma coisa. Exatamente. Uma evidência. Só que quem tem que dar os passos, não é minha supervisora, não é o Freud, não é os livros, sou eu e a pessoa. Exatamente, Só que cara. estamos respaldados por tudo isso. Então, concordo com você, né? Não é uma questão assim do... Claro que tem a questão humana, né? Nós estamos ali enquanto pessoas. Mas o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto, isso aí só vai funcionar se for a serviço do trabalho com aquele paciente. Né? Isso é muito importante, cara, porque assim, normalmente, quando a gente toca nesse assunto, né, de prática baseada em evidência, e a gente fala que alguma coisa não funciona, muitas vezes as pessoas que fazem aquela prática, elas falam como se você tivesse invalidando a pessoa. Não tem nada a ver, não é, né? Tipo, eu não sou a fisioterapia, eu não sou a osteopatia, eu sou o Bruno, né? Eu trabalho com isso, eu uso isso no meu consultório, mas se fosse assim, se eu tivesse que, né, ser aquilo que eu faço o tempo inteiro, como que é, né? Complicado, tem profissão que não dá, né, meu? Né? Não é verdade? Então, cara, é importante que isso fique claro, porque se a gente entende isso, a gente deixa de ter raiva de quem trabalha com divulgação científica, porque eu não sou um divulgador científico, mas tem um monte de cara que é. E tem um monte de cara que é chato, que é arrogante, que é desagradável, né? Só que assim, a gente tem que separar, cara. Eu acho que o grande ponto pra gente
não ficar brigando com todo mundo que pensa diferente da gente, é a gente separar ideias de pessoas, né, cara? A gente tá num mundo tão polarizado, né? O mundo hoje em dia ele é tão polarizado que, assim, se você não concorda comigo, você não gosta de mim, né? Todo mundo é assim hoje em dia, né, cara? E não tem nada a ver, a gente pode sentar aqui, ó. Você veja bem, ó, é um fisioterapeuta, um médico, 2 psicólogos que seguem linhas completamente diferentes, e a gente tá batendo um papo aqui e você não tá com raiva de mim, né? Espero que não, né? Tô disfarçando bem. Brincadeira. Mas você entendeu? Tipo, por quê? Porque não é o que a gente é. É outra coisa, né? A gente é amigo, né, e tal, mas a gente pode ter divergência técnica, divergência na nossa atuação, e isso não vai fazer você ser uma pessoa melhor ou pior, a não ser que você esteja usando de má fé, né? Pô, eu sei que o negócio que eu faço não serve pra nada, mas mesmo assim tá me dando dinheiro, eu vou continuar e vou enganar um monte de gente. Aí a gente tá falando de crime, né? Eu não sei qual, mas deve ter um crime, né? Essa coisa... que é de... Não é crime de imperícia. Entendeu? Tá sendo imperito. Aí é diferente, né, cara? Você fala, pô, cara, eu tô usando de má fé mesmo, né? Você pega... A gente tem um monte de profissão aí que a gente sabe que os caras estão mentindo no que estão fazendo, né? E aí eu acho que é diferente. Agora, pô, você tá ali tentando entregar o melhor da sua forma, né? Você pode incorrer num erro em algum momento? Você pode, porque você não é dono da razão, você não é dono de todo o conhecimento, nem o ChatGPT não sabe tudo. Não é verdade? Mas, né, tem que ter uma vontade de fazer direito no negócio, né, cara? Porque eu acho que, no final, quem cuida de pessoas tem que ter isso, senão você não aguenta a profissão. Não é verdade? Se você não tem vontade de ajudar os outros, você larga a mão, cara. Você vai trabalhar com outra coisa, né? Porque aqui você está lidando com vida, com gente, com dor, com um monte de problema que, se você não tiver a fim de ajudar, você desiste, né, cara? É isso, né? Isso nos move, né? Esse desejo mesmo de ver as pessoas bem e, principalmente, né, uma vida com menos dores, né? Em vários sentidos. A gente tenta, né? Brunão, obrigado, viu? Foi um prazer aqui. Sempre é um prazer estar com você, né? E essa troca de ideia aqui foi da hora, né? E sempre de aprendizado, né? Para mim, aprendi bastante coisas, né? Igual aquelas aulas de Telecurso 2000, né? O que vocês aprenderam hoje? Resumão. Isso é muito legal mesmo, né? Obrigado mesmo. Passou o tempo, acho que Passou, hoje a gente... estourou. Quanto tempo já deu aí? Aí. Nossa Senhora. Então, acho que foi... Então, estourei o tempo, falei demais. É evidência de que o assunto estava bom, né? Essa é a evidência. A gente não quer ir embora. Olha aí. Vamos trazer o Brunão mais vezes, daí nós vamos dar umas provocadas, né? Tragam, vai ser um prazer, cara. Trazer um constelador aqui. Fazer uma rinha de... Mas, pô, cara, obrigado aí, meu, por me convidar e espero que eu tenha conseguido mostrar um pouquinho, né, do que a gente faz no dia a dia e como que é esse lance da ciência. Apesar de eu não ser um cientista, eu sou só um cara que usa a ciência para trabalhar, né? Mas eu agradeço a oportunidade de falar um pouco desse assunto e espero que eu tenha conseguido também, né, responder as perguntas aí, porque a gente tem tanta gente falando besteira, né? Que se a gente conseguir falar um pouquinho alguma coisa boa aqui, a gente já fica feliz, né, cara? Top demais. E falamos muita coisa boa. Isso aí. Para quem está nos acompanhando e chegou até o final, nos vemos aí na próxima semana. Siga, compartilha. Por favor. Valeu, isso aí. Valeu.